Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Eu quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso momento de oração. Eu quero orar por você, fique comigo, você vai receber uma oração fechando esse tempo nosso de encontro, de palavra, e também te convido a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Deus tem uma revelação poderosa para nós hoje acerca de quem está entre nós e Deus. Você sabe quem está entre nós e Deus? Seria muito bom se nós tivéssemos essa revelação hoje, quem sabe? O Senhor tem para nós algo novo, uma revelação poderosa que pode mudar o nível do seu relacionamento com Deus quando você descobrir quem é que está entre você e Deus. Então, se você puder, abra sua Bíblia comigo. O texto é 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. E assim está escrita a palavra de Deus. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate de todos, testemunho de que deve se dar em tempos oportunos. Para isso, fui designado pregador e apóstolos, afirma a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. O apóstolo Paulo dá esse poderoso testemunho de quem é o nosso mediador. Quem é esse que está entre nós e o Deus, o nosso Pai? É Jesus Cristo. Ele é o único que está nesse meio, fazendo com que nós possamos ter um relacionamento com Deus. É Jesus que estabelece isso. O centro de tudo que Jesus veio fazer aqui na terra, quando ele se manifesta como homem, quando ele nasce de Maria, de uma jovem virgem, e vem como homem habitar sobre a terra, ensinar tudo que ele ensinou, fazer os sinais e maravilhas, passar pela cruz e ressuscitar. Havia um propósito central. Havia, na verdade, um único propósito. Muitos podem pensar que era a salvação. Não, a salvação é o meio pelo qual Jesus realiza o seu grande e eterno propósito, que é de restaurar o relacionamento de Deus com o homem. É isso que Jesus vem fazer. Ele vem nos reconciliar com Deus. Na carta de Paulo aos Coríntios, ele traz para a gente assim com uma forma muito precisa. Se você puder abrir sua Bíblia também, na segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19. Diz assim: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, mas nos confiando a palavra da reconciliação. Ou seja, o único mediador possível que existe entre nós e Deus é Jesus Cristo. Não há nenhum outro. Não há nenhum outro que poderia assumir esse lugar. Porque a nossa mediação acontece quando Jesus paga o preço pelos nossos pecados. Quando ele passa pela cruz, mesmo sendo inocente, mesmo sem ter pecado, ali ele se coloca no nosso lugar. Jesus foi tentado em todas as coisas, mas nunca pecou, nunca falhou, nunca caiu. E nesse momento ele está plenamente apto a passar por um sacrifício que substituiria todos os demais sacrifícios que antes eram apresentados para o perdão do pecado dos homens. Os sacrifícios aconteciam anualmente. Todos os anos, os homens tinham que apresentar ali no altar, no templo, os sacrifícios de sangue. E existia esse rito que era um símbolo, era uma imagem, era uma alegoria daquilo que havia de vir por definitivo.
Porque a palavra diz que o sangue dos animais, eles eram insuficientes para poder substituir o sangue do ser humano. O nosso pecado, para poder substituir aquele preço que precisávamos pagar. Mas Jesus vem como homem e paga esse preço. O sangue de um homem foi derramado na cruz para o perdão dos nossos pecados. E isso é poderoso, porque isso não simplesmente nos salva. E nos salva de quê? Nos salva do juízo eterno, nos salva da condenação eterna que já estava estabelecida sobre todo homem. Jesus remove essa condenação, Jesus remove o pecado e nos reconcilia com o Pai. Por isso que ele é o único mediador. Ninguém mais pode assumir esse lugar na cruz por nós. Não há nenhuma pessoa nessa terra, nunca pisou além de Jesus Cristo, que pudesse assumir esse lugar com tamanha perfeição como ele realizou. E isso nos dá uma segurança. E mais do que segurança, isso nos pacifica a alma. Porque, veja bem, imagina se nós tivéssemos de pagar pelo nosso pecado. Nós jamais conseguiríamos fazer isso. Veja bem, por que não? Porque quando nós pecamos, nós ferimos a santidade de Deus. E ferir a santidade de Deus significa que nós deveríamos pagar um preço à altura de quem foi ofendido. E aí, para nós, seria impossível, porque nós não teríamos condições, nem com a nossa própria vida, nos igualarmos àquele que tinha sido ofendido. Por isso, Jesus vem, e Jesus ele vem e encarna, e ele apresenta-se para nós, plenamente Deus e plenamente homem. A figura de Cristo ocupava essas duas dimensões na sua existência. E isso faz com que ele, em sacrifício na cruz, possa plenamente satisfazer as exigências da lei para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados, a nossa salvação garantida e o reconciliar do homem com Deus, que é o propósito eterno de Deus. O que Deus quer é que nós estejamos com Ele, que nós sejamos reconciliados, que nós venhamos experimentar um nível de comunhão extremamente profundo com Deus. E é tão maravilhoso você pensar que Deus mesmo se encarregou de tomar essa iniciativa, de pagar um preço tão alto para nos alcançar. Não há nada que nós possamos fazer que substitua isso, que possa pagar por isso. Não há nenhuma boa ação minha ou sua que nos faça merecedor de tamanha obra da qual o Senhor fez por nós. Resta a cada ser humano, de forma livre e graciosa, receber favor de Deus em Cristo Jesus e ter uma reconciliação com o Pai por toda a eternidade. Vamos orar? Pai, muito obrigado, porque o Senhor exerceu favor, graça e misericórdia para cada ser humano. Que nesse dia o Senhor nos ajude a corresponder tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Que haja uma entrega em cada coração, em cada um que está comigo aqui nesse momento de oração. Que haja libertação, que haja cura, que haja reconciliação. Aquele, Pai, que nunca teve a oportunidade de se entregar a Ti como Senhor e Salvador, que esse seja o momento. Aquele que se afastou dos seus caminhos, Pai, que anda, Pai, errante por esse mundo, sabendo que o lugar dele é junto com o Senhor, que hoje seja o momento dessa reconciliação. Mas, sobretudo, que o Senhor abra o entendimento de cada pessoa que está comigo aqui agora para uma aplicação plena dessas verdades, Pai querido. Quebra toda religiosidade, quebra, Senhor, todo espírito de engano, quebra, ó Deus, todo sofisma na mente, todo legalismo, Pai, que tenta apresentar ao homem a necessidade dele fazer por merecer, mas que haja compreensão da graça, lugar do imerecimento, mas da plenitude do favor, da bondade e do amor por nós, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se inscreva aí no nosso canal, deixe seu comentário, seu pedido de oração, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Tem alguém precisando ouvir essa mensagem e você é o canal de Deus para isso. Vamos lá?
Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.